Assim, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito, e naqueles dias profetizarão. Amém? Então nós vamos ler aqui agora em Ezequiel capítulo 37, verso 1, diz assim, olha: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, sobre a superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ó ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos a estes ossos: eis que os farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Verso de número 7 diz assim: então profetizei segundo me fora ordenado. Verso de número 10 para finalizar diz assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos nessa hora. Peça o Espírito Santo para falar ao seu coração em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, neste momento, nós nos colocamos na dependência do Teu Espírito Santo. Pedimos ao Senhor que fale conosco através da Tua palavra, porque escrito está, ó Pai, palavras não do homem, mas do próprio Senhor Jesus. Que tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. E o Teu servo Pedro foi enfático, como ele diz, que só o Senhor tem as palavras de vida eterna, em nome de Jesus. E você diz amém, amém? Pode se assentar no seu lugar e dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Nós lemos aqui um texto que fala do profeta Ezequiel. Muitos, já apregoaram, eu creio que você já ouviu falar dessa passagem, onde o profeta Ezequiel, ele profetizou sobre um vale de ossos secos. Vamos nos situar aqui. A Bíblia diz que houve uma batalha num vale, porque era mais ou menos assim: quando os exércitos eles iam para a batalha, um ficava de um lado, o outro do outro lado de uma campina, de um morro, e no meio ali tinha um buraco, uma área aberta, vamos dizer assim, e ali era o vale, ali eram travadas as batalhas. Então a Bíblia diz que Deus levou o profeta Ezequiel até um vale, e quando ele chegou ali, a Bíblia diz que estava cheio de ossos, ou seja, já tinha visto uma batalha, já haviam muitos morreram ali naquele lugar, e ele disse que não tinha poucos ossos, eram muitos ossos que estavam ali, estavam sobre aquele vale, e eram ossos secos, ou seja, já tinha muito tempo que aquela batalha aconteceu. Aqueles homens que morreram ali naquela batalha não foram enterrados, não foram sepultados, os ossos ficaram ali. Aí alguém vai perguntar: então por que Deus mandou Ezequiel até esse lugar? Entenda isso. Sempre quando Deus envia alguém em algum lugar, há um propósito dele a ser cumprido. Glória a Deus. Então nós vemos aqui o profeta Ezequiel, e eu li aqui em Atos capítulo 2, a Bíblia falando do cumprimento da promessa de Deus, que nos últimos dias derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus, aleluia. E ele diz que os vossos filhos e as vossas filhas, e ele termina dizendo também a mesma coisa, que no final derramarei sobre os meus servos e minhas servas, e eles profetizarão. Profetizarão. Ou seja, seriam profetas na mão de Deus. Seriam homens e mulheres que liberariam uma palavra da parte de Deus e algo aconteceria. E aqui nesse texto eu vejo aqui algumas qualidades de um profeta de Deus. E eu e você fomos chamados para ser profetas de Deus para esta geração.
Se nós olhamos à nossa volta, ou até mesmo dentro do nosso lar, dentro dos nossos familiares, quantas situações adversas que nós vemos e falamos assim, olha, só tem morte. Então, vale de ossos secos. Foi isso que Ezequiel vislumbrou ali, quando ele chegou até naquele vale. Quando ele estava ali. Mas o que eu vejo aqui? A primeira característica deste profeta que nós podemos trazer para a nossa vida. A Bíblia diz que assim, ele diz assim, olha, e o Senhor me levou pelo Espírito. Diz que a mão do Senhor, ele diz, olha, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ou seja, me levou pelo Espírito. Diga, um profeta do Senhor. Ele é guiado pelo Senhor, direcionado. Então o profeta ele é direcionado pelo Senhor. Ele não vai na emoção, ele não vai no momento, ele não vai ali, né, ele não anda pela direção do seu momento que ele vive, não, ele anda direcionado pelo Senhor. O Espírito do Senhor foi que levou ele. Ele não foi ali por acaso, não. Ele estava ali porque havia um propósito de Deus, né? Então a Bíblia diz que ele tinha ouvidos sensíveis, a ponto de entender, quem me trouxe aqui foi o próprio Deus, foi a mão de Deus que me guiou aqui. Então nós, meu irmão, aonde nós estamos, onde nós andamos, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós temos que entender que nós somos profetas de Deus. E nós estamos ali, seja no trabalho, seja na rua, com um propósito. O Espírito nos permitiu estar ali para realizar algo através das nossas vidas. Então nós, né, o apóstolo Paulo ele fala aos Gálatas, olha, aqueles que estão no Espírito, vivam da mesma forma no Espírito. Sempre buscando a direção de Deus, nunca buscando fazer aquilo que está no seu coração, mas aquilo que está no coração de Deus, que foi colocado no coração de Deus para o seu coração. Então o profeta, né, ele é guiado, ele é direcionado por Deus e faz as coisas não baseadas no momento, mas na vontade de Deus. O profeta ele sempre vai andar na vontade de Deus. O servo de Deus ele vai andar guiado pela vontade de Deus. O que Paulo disse? Hoje eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Então se Cristo vive em nós, se o Espírito de Cristo habita em nós, nós andamos segundo a vontade de Deus. No mesmo verso ele diz, olha, e me deixou no meio de um vale de ossos secos. No meio de um vale de ossos secos. Ou seja, imagine, era como se Deus chamasse a mim e você e falasse assim, irmã Vera, né? Irmã Josefa, irmã Marciana, isso. Irmã Marciana, eu quero que você vá ali, onde nós vamos, Senhor? Onde o Senhor quer me levar? Vai ali no cemitério da saudade, vai lá dentro lá. Quero te levar para um passeio, mas num cemitério, Senhor. O Senhor quer me levar para passear num cemitério? Lá só tem morte, Senhor. Lá só tem gente morta. Foi mais ou menos isso que Deus falou para Ezequiel. Ezequiel, levou ele até um cemitério de osso. Só tinha osso. Só tinha morte. Mas ele entendeu. Ele não questionou. Ele falou, Deus, para que o Senhor me trouxe aqui? Só tem, né? Só tem ossos secos aqui. Olha como é que ele era tão sensível que ele detectou o problema que estava ali. Então o profeta ele detecta o problema que está, mas ele detecta, mas ele já está com a solução de Deus. Então Deus é um Deus que direciona, é um Deus que dá direção. Por isso nós temos que andar no Espírito, porque Deus ele nos dá direção e ele nos mostra o problema, mas também nos mostra a solução. Então você pode ter certeza, a situação pode estar um vale, mas pode ter certeza que Deus tem uma direção. Deus sempre tem um propósito. Tudo que acontece nessa vida, na minha e na sua vida, não é por acaso, há um propósito de Deus. Alguma coisa Deus quer nos ensinar. Alguma coisa Deus queria ensinar para Ezequiel naquele vale.
Assim também é na nossa vida. Às vezes nós passamos dificuldades, momentos difíceis e ficamos nos questionando: Deus, mas por que isso está acontecendo? Calma, tem um propósito nisso. Eu quero fazer algo através da sua vida, mesmo em meio a essa dificuldade, algo eu quero apresentar na sua vida. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor mandou jogar, os 3 homens na fornalha de fogo: Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que quando eles saíram de lá, saíram intactos. Aí a Bíblia diz que naquele momento, todos ali se converteram, foi feito um decreto que todos temessem e tremessem diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Até naquela fornalha ali Deus tinha um propósito. Da mesma forma foi com Daniel. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, quando o rei viu que Daniel estava, o rei Dário viu que Daniel não tinha sido tragado, ele também se converteu ao Senhor, fez um decreto que todos adorassem e buscassem o Deus de Daniel, que era o único Deus que salvava, era o Deus vivo. Então em tudo Deus tem um propósito. Pode parecer um vale, mas Deus tem propósito. Amém? Amém. Glória a Deus. Então ele não questionou. Então o grande problema está aí. Por que muitas vezes nós não vemos a saída? É porque nós questionamos demais. Onde nós colocamos a nossa vida? Na mão de quem? Na mão de quem? Então é só descansar no Senhor. Problemas todos passam, passam. Dificuldades todos passam, passam. A diferença é como você vai passar por essa dificuldade. Tem até uma música de um cantor que, já com essa pandemia foi levado aí, ele cantava assim: eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Então nós temos que glorificar a Deus. Daniel, quando soube que ia ser jogado na cova dos leões, ele não foi chorar, ele não foi reclamar, não. Ele foi orar ao Senhor. E a Bíblia diz que ele foi orar e ele dava graças ao Senhor. Você consegue imaginar isso? Uma pessoa dar graças a Deus sabendo que a vida dele vai ser tirada? Mas ele sabia: os leões podem até me tragar, mas a minha vida com Deus, essa ninguém pode tragar. A minha comunhão com Deus, essa ninguém tira. Porque passar é aquilo que eu disse. Uma coisa é você, como todos nós estamos sujeitos, a deparar-se com a morte. Mas a tragédia não é morrer, a tragédia é morrer sem conhecer o Salvador. Então Daniel, ele tinha certeza: ainda que eu seja comigo, eu vou continuar adorando Deus, porque Ele me espera. No momento certo Ele vai me chamar. Mas a Bíblia diz que Deus enviou um anjo e travou a boca do leão. Esse é o nosso Deus, é o Deus do impossível. Então é isso que Deus faz, mano. Pode estar um vale ao seco, mas Deus tem um propósito. E olha o que a Bíblia diz. Versos 4 e 7 diz assim: olha: disse-me o Senhor, profetiza a estes ossos e dizes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Verso 7: então profetizei segundo me fora ordenado. Segundo me for ordenado. O que o profeta de Deus ele faz? Ele diz assim: olha, diga assim, ó, o profeta, ele tem coragem de ir onde ninguém quer ir e falar o que Deus manda. Meu irmão, o que Deus falou com ele? Olha, profetize sobre esses ossos secos. O que Deus está falando com ele abertamente? Fala com esses ossos aí. Aí alguém vai pensar: esse cara é doido, conversando com osso. Olhando assim, uma coisa de doido. Mas entenda uma coisa: a Bíblia diz que a pregação do Evangelho para o mundo é loucura, é coisa de doido. Mas para nós é o poder de Deus. É você profetizar naquela situação onde ninguém dá nada e você vê a mão de Deus entrar e fazer o milagre. É assim que nós temos que crer. É assim que nós temos que andar, de fé em fé, de glória em glória, em vitória em vitória. Crendo na promessa, crendo no cumprimento da promessa e profetizando. Eu vou contar um testemunho da minha vida. Quando eu era mais jovem, não conhecia a Deus,
Porque você pode ser profeta na sua vida. Ou você é profeta da bênção ou profeta do caos. Ezequiel poderia ter falado, mas aqui não tem como. Mas não. A Bíblia diz que ele fez como o Senhor ordenou. Ele profetizou vida. Então você pode profetizar a vida na sua casa, pode profetizar a vida no seu lar, pode parecer que está morto. Profetiza que Deus vai entrar com a providência. Profetiza que Deus vai fazer um milagre. Então você não pode olhar, se Ezequiel ficasse olhando para os ossos secos ali, sem vida, sem perspectiva, continuaria daquele jeito. Então muitas das vezes tem situações na nossa vida que não muda, é porque a gente não profetiza. A gente não usa essa unção que está sobre a nossa vida. O que é que o texto que nós lemos em Atos diz? Que o Espírito do Senhor, a unção de Deus, está sobre a nossa vida. E nós profetizaremos. Então Ezequiel ele tinha certeza, tem unção de Deus na minha vida. Então ele tinha coragem de profetizar e de onde ninguém queria. Quem vai querer caçar e ir no cemitério? Às vezes tem lugar que a gente vai e pensa, Deus, o que Deus quer que eu estou aqui no hospital, eu estou aqui nessa situação, eu estou aqui. Sempre Deus quer algo de nós para que nós venhamos profetizar. Aonde Deus nos leva é para que nós venhamos profetizar a vida. Você é o seu profeta. Você é o profeta, profetiza de Deus. Então profetiza milagre, profetiza bênção. Isso é ter fé. O profeta ele age pela fé, não pelo momento, não pela emoção, mas pela fé. Porque ele tinha certeza, é Deus que está mandando, então eu vou profetizar. A unção de vida está sobre a vida, então eu vou profetizar. Então ele tem coragem de ir aonde ninguém quer ir e falar o que Deus ordena. Ele só eu profetizei como o Senhor me ordenou. Às vezes a pessoa tem medo de profetizar. A situação está adversa, profetiza a vida. Não, profetiza a cura, profetiza a porta aberta, profetiza milagre, profetiza bênção. Não. Nós cremos no Deus do impossível. Então Ezequiel ele entendeu, se Deus me chamou aqui, alguma coisa ele quer fazer através da minha vida. Ele não questionou. A Bíblia diz que ele profetizou como o Senhor ordenou. Aí alguém, como eu disse, alguém vai dizer, mas vou conversar com osso? Não. Às vezes a sua situação pode estar assim como um osso, mas profetiza que vai ter vida em nome de Jesus. Amém? Amém? E para finalizar, no verso 10 assim, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé. Um exército sobremodo numeroso. Diga ao profeta, sabe que recebeu a unção para dar vida ao que está morto e levantar o que está caído. Quando ele chegou ali, só tinha morte. Quando ele chegou ali, só tinha osso espalhado. Mas a Bíblia diz que ele profetizou como o Senhor ordenou. Aí a Bíblia diz que começou, meu irmão, eu não sei se, suponhamos que um lá chamava João. A orelha do João estava num canto, né, a cartilagem, a perna do João estava de um lado, a costela estava no outro, mas a Bíblia diz que ele profetizou e começou a juntar osso com osso. A orelha do João começou a juntar no crânio, a mandíbula juntou no crânio, os ossos começou a juntar, tudo que era do João, juntou e formou o João. Da Maria a mesma forma, do José a mesma forma, juntou, e a Bíblia diz que houve um grande exército, ou seja, aquilo que estava morto, a vida veio, aquilo que estava caído se levantou. Então entenda uma coisa, a unção de Deus está sobre a sua vida, ainda que esteja caído, ainda que esteja morto, se você profetizar, vai reviver e vai se levantar aquilo que está caído. Glória a Deus, aleluia. Às vezes são pessoas que estão caídas na sua frente, profetiza vida para ele se levantar. Às vezes é a situação que você está na sua vida, não sei qual área da sua vida, mas profetiza, porque a unção está sobre a sua vida. E ele disse, eu profetizei, e quando eu profetizei, o que estava morto reviveu, e o que estava caído se levantou. Essa unção está sobre a sua vida. Essa unção está sobre a sua vida.
Vou repetir de novo. Esta unção está sobre a sua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você é profeta e profetiza de Deus nessa terra. Aleluia. Então profetiza, meu irmão. Faça como Ezequiel. Ele não olhou, olha, eu estou no cemitério mesmo, mas uma coisa é certa. Eu sei que eu estou aqui porque tem um propósito de Deus. Mas era um cemitério. Meu irmão, a sua situação no seu cemitério. Esse é o cemitério que Deus quer que você profetize em vida. Começa a profetizar e você vai ver Deus levantar o que está caído e trazer vida àquele que morreu. Amém? Coloque de pé no seu lugar. Vamos falar com Deus nessa hora. Feche os seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai. Deus, em nome de Jesus, neste momento nós clamamos ao Senhor em oração. Pai, que o Espírito do Senhor que foi derramado no dia de Pentecoste, Ele possa pairar sobre a tua igreja nessa hora. Ele possa produzir vida na vida do teu filho e da tua filha. Ó Pai, aquilo que está morto venha reviver. Pai, aquilo que está caído venha levantar. Ó Deus, em nome de Jesus nós profetizamos o milagre, a bênção na vida do teu filho e da tua filha, na casa, na família, no trabalho, nos negócios, no meio dos seus, ó Pai, que o milagre, que a unção de restauração venha sobre este lar, sobre esta casa. Ó Pai, que esta pessoa possa sair daqui, meu Pai, não mais com a vida como ossos secos, mas como um exército de pé, revigorado, restaurado, revivado pelo Espírito do Senhor, pela unção do Senhor, que já está descendo neste lugar, que já está descendo sobre esta vida. Ó Pai, cada vida, meu Pai, aonde a minha voz não está chegando, que a voz do Senhor chegue, trazendo vida, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo o milagre do Senhor. Isso nós profetizamos sobre essas vidas, sobre essas famílias, sobre estes lares, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos no teu agir, no teu operar e te agradecemos em nome de Jesus. E você aplauda o Deus que fez o céu da terra. Aleluia. Glória a Deus. Bem, vamos receber o nosso pastor? Glória a Deus. Obrigado. Amém? Senta um pouquinho no seu lugar, só dar um recado aqui, irmãos. Domingo agora é culto de missões, né? Todo terceiro domingo do mês nós tiramos